Obrigada. Bom, temos muitas perguntas já aqui. Acho que um tom meio comum aqui qual é o primeiro passo econômico aqui, deixando a política de lado, o que pode ser feito, efetivamente, qual o primeiro passo e quando isso teria resultados perceptíveis e se necessariamente esse primeiro passo tem que ser um aumento de imposto? Olha só, a gente tem um problema fiscal. O superávit primário, que vai fazer com que a dívida não seja explosiva, é algo ao redor de 2,5%, 3% do PIB. Nós estamos com um déficit, o último dado da semana passada, de 2% de déficit. Então, a gente tem que fazer uma inversão de uns 4% do PIB em termos das contas públicas. Eu acho que isso é óbvio que você precisa trabalhar no lado da despesa, principalmente na Previdência. A Previdência, esse ano, deve gerar, só ela, um déficit de 1,5% do PIB. Mas não é possível reformá-la no curto prazo. Então, uma espécie de ponte para você conseguir desregulamentar o lado da despesa seria talvez haja necessidade, no curto prazo, de algum aumento de impostos. Então, esse é um pouco o nosso racional, porque o grande gargalo das contas públicas agora é a Previdência, e a Previdência não se consegue reformar no curto prazo, porque demora alguns anos para se conseguir ter resultados concretos, você tem que fazer uma transição gradual. Então, esse é o grande desafio. Se você tiver um governo com força no Congresso, que consiga cortar fortemente os gastos, isso é possível. Mas, no momento que você já está numa recessão, você corta mais os gastos, você vai aprofundar essa recessão. Então, você tem aí uma questão de como é que se diz? Um cachorro meio que correndo atrás do rabo. Você pode ir para um mau equilíbrio se você tenta cortar os gastos no momento que você está numa recessão muito grande. Por outro lado, você tem que dar uma equacionada na questão fiscal para a confiança voltar e você ter as pessoas com confiança de investir e consumir no médio prazo. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é conseguir apoio para resolver os problemas fiscais. Então, por exemplo, o Nelson Barbosa apresentou um plano que tenta afrouxar um pouco, no curto prazo, algumas despesas, com medo de aprofundar a recessão, mas tentar formar regras mais rígidas no médio prazo, como, por exemplo, a discussão da reforma da Previdência e também alguns gatilhos que se fariam para cortar os gastos em caso de você estar... alguns caps, alguns tetos para o gasto. Mas isso necessita de aprovação do Congresso, mas o problema mais grave é o ponto inicial de desequilíbrio que nós nos encontramos hoje, com um déficit nominal, ano passado foi 10% do PIB, que é equivalente ao que os países europeus tinham no momento mais agudo da crise, em 2011, 2012. Então, eu acho que uma condição necessária para você sair desse nó que nós conseguimos é mostrar alguma expectativa de melhora no quadro fiscal, tá? Que eu acho que, com o governo atual, é difícil de conseguir. Jorge, adicionando aqui uma pergunta. Aqui. O programa de concessões pode contribuir, de alguma maneira, para dar esse primeiro passo? Não tem dúvida que é verdade que a gente tem muito a fazer, há muito a ser feito no campo da infraestrutura. Como a gente falou aqui agora há pouco, há um passivo muito grande em termos de ferrovias, rodovias e portos, mas há também um passivo muito grande nas áreas urbanas. Muitas vezes, essas infraestruturas
tem na margem uma capacidade de encorajar a criação de valor até maior do que infraestruturas que são direcionadas apenas para uma ou poucas atividades econômicas. E quando a gente tem essa perspectiva, talvez o passivo se torne ainda maior. No entanto, o potencial de contribuição para uma maior competitividade pode ser maior, até porque fomenta a diversificação e a criação de valor. Quando a gente pensa em concessões, sim, elas são importantes porque a participação do setor privado é mais do que necessária, em especial por conta de modelos de gestão que podem ser mais eficientes, mas, a essa altura, a gente acredita que é preciso se pensar em modelos de concessões que sejam mais diversificados do que esses que a gente tem hoje colocados sobre a mesa, de tal forma que haja um encorajamento para que atividades que também têm lá a sua importância possam atrair a participação privada. E, no momento, a gente está trabalhando exatamente sobre esse modelo, esses novos modelos. E, Jorge, ficando com você aí mais um pouquinho, tem algum setor da economia brasileira que tem melhorado a competitividade? E se tem algum setor que é um bom exemplo, o que foi feito ali e por que está dando certo? Olha, vai depender de como a gente mede essa competitividade. Se você olhar para indicadores estritos, não há dúvida que a gente vai chegar em áreas como commodities, que o Brasil claramente é competitivo. Se a gente olha com uma visão um pouco mais prospectiva e com um pouco mais de ambição, a gente vai ver que há muito a ser feito em termos de industrialização de vantagens comparativas, estáticas e dinâmicas no Brasil. Eu estou falando de coisas como, por exemplo, ter um olhar um pouco mais amplo sobre o que, como a agricultura brasileira pode fazer em termos de criar e desenvolver negócios de alta agregação de valor, incluindo aqui serviços e outras atividades que são ou que podem contribuir muito mais do que apenas produzir commodities per se. Há áreas como a biodiversidade, que o Brasil tem um potencial muito grande, há áreas como florestas, que o país tem um potencial muito grande, para além de coisas como a indústria aeroespacial e outras. Há também muitas atividades que são potencialmente geradoras de riqueza e que estão associadas às nossas vantagens estáticas e dinâmicas, como, por exemplo, sim, águas profundas. Para além de tirar petróleo, há toda uma quantidade de atividades econômicas extremamente promissoras em termos de serviços e outros necessários para se dar conta desses desafios, que podem ter impactos diretos e, mais ainda, indiretos, em termos de spillovers e spin-offs e coisas assim, em outras áreas, que podem também gerar ou dar frutos em termos de capacidade de agregar valor e de diversificação da economia. Então, sim, quando a gente olha com uma visão um pouco mais de médio prazo, há muito a ser feito, há muitas oportunidades no Brasil, muito mais do que os nossos olhos alcançam. Para que a gente veja, é necessário que você mude um pouco o foco e tenha um foco de como o Brasil pode contribuir mais e melhor em termos de inserção na economia mundial. E, Marcelo, retomando aqui um assunto que você falou um pouquinho, de aumento de produtividade via redução salarial. A gente está num momento de muita polarização política agora e com uma recessão muito grande. E como que isso pode ser feito e qual a probabilidade desse movimento continuar, dada essa situação que a gente está? E como é que deve ser a interação entre o governo e o setor privado? Olha, um ponto que eu acho importante é que há uma sensação que o único problema do Brasil é a corrupção. Então, se você trocar o governo, acabou com a corrupção, nossos problemas acabaram. E, como o próprio Jorge estava falando, a questão é muito mais grave do que isso. Então, são uma série de assuntos que precisam ser tratados. Eu falo muito da questão fiscal, mas, por exemplo, você tem toda uma questão de infraestrutura, uma questão de educação,
uma questão de tamanho do Estado, coisas que são vitais para a gente conseguir uma melhora aí do PIB potencial e um novo surto de crescimento sustentado. Em relação ao mercado de trabalho, esse é um ponto importante, porque a gente viveu um período de os 7 anos de sorte, vamos dizer, 7 anos de vaca gorda com a crise de commodities. Então, agora a gente está vivendo o reverso disso. Então, as condições trabalhistas têm que refletir um pouco essa mudança no quadro internacional. Então, a gente tem problemas estruturais, mas há essa questão cíclica que precisa ser resolvida. E, em parte, já está sendo, porque a gente não aguenta, a gente é um país, com a globalização, ficou, e com o que aconteceu em termos de apreciação do câmbio, nós ficamos meio mal na foto em termos de competitividade. Então, agora que houve uma mudança nos commodities, que está se refletindo no câmbio, um pouco também está refletindo no câmbio essa piora fiscal, com risco mais alto e tal, mas a gente ainda tem que acabar de fazer o ajuste no lado do mercado de trabalho. Então, como a gente está falando, o custo unitário do trabalho ainda está mais alto do que em termos históricos. Então, ainda você precisa de ajustar o total de custos trabalhistas na indústria com a queda da produção industrial que houve. Então, é mais rápido resolver essa situação pelo lado dos preços ou salários do que pelo lado do emprego. Então, tem vários exemplos que o ajuste é muito menos doloroso se você fizer no preço do que nas quantidades. Então, no mercado de trabalho, quanto mais rápido a gente resolver a questão dos custos, e aí a gente pode incluir também uma série de reformas necessárias no lado da flexibilização do mercado de trabalho, que vão facilitar essa melhora aí no que a gente chama de custo Brasil e preço da mão de obra aqui. Então, isso é óbvio que o que o Jorge tem falado sobre inserção global e tal são assuntos muito importantes, mas eu acho que o efeito de primeira ordem é uma questão da nossa nova relação câmbio-salário. Okay. Acho que acabou o nosso tempo. Obrigada aos dois. Obrigada.